Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cristina e hoje, na aula 65, na sequência didática 10, nós vamos fazer uma revisão para a nossa A7. Vamos conferir quais serão os assuntos sobre os quais nós vamos tratar? Muito bem. Os objetivos desta aula são revisar as relações de sentido das preposições e das conjunções coordenativas, subordinativas, enfatizando a relação coesiva entre as orações, diferenciar os pronomes substantivo dos pronomes adjetivos, rever tipos de predicado, relembrar os advérbios e as vozes verbais, revisar os principais casos da vírgula no período simples. E por último, nós vamos fazer alguns exercícios a fim de testarmos os nossos conhecimentos. Vamos juntos? Peço a vocês que fiquem até o final dessa aula. Teremos muita coisa boa para revisar. E vocês devem ter observado que nós elencamos alguns conteúdos para essa aula, tendo em vista que o que nós estudamos, né, de fato, vai um pouco além, né, destes aspectos. Como referência, teremos a nossa gramática. Quero que vocês estudem utilizando a parte 2 da gramática e depois também visitem alguns sites que nós utilizamos para compor essa aula. Vamos começar nosso estudo pelos pronomes, diferenciando os pronomes adjetivos dos pronomes substantivos. Vimos, ao estudar pronome, que ele é uma palavra variável em gênero, número e grau, que substitui ou acompanha o nome, indicando como pessoa do discurso. O pronome substantivo é o pronome que substitui o substantivo. O pronome adjetivo é o pronome que acompanha um substantivo. Nós estudamos o substantivo enquanto classe de palavras, e também vários tipos de pronomes. Alguém vai me dizer, professora, mas aqueles, por exemplo, é um pronome demonstrativo. Sim. Eles é um pronome pessoal do caso reto. Sim, continuará a ser. Porém, ele também levará ou terá uma outra nomenclatura. Vamos ver? Observe o seguinte: aqueles garotos estudam bastante. Eles serão aprovados com louvor. Vamos lá? Aqui nós temos como núcleo o substantivo garotos, que está no plural. Observe que próximo a ele nós temos aqui o pronome demonstrativo, aqueles, que também está no plural, acompanhando esse substantivo. Se ele está acompanhando, fácil lembrar, está caracterizando esse substantivo, ele será um pronome adjetivo. Sim? Agora, eles serão aprovados com louvor. Eles quem? Eu estou falando sobre quem? Eles aqui está substituindo, no caso, o substantivo garotos. Então, se ele está substituindo, nós vamos dizer que ele é um pronome substantivo. Tudo bem? Ficou claro isso aí? Vamos adiante. Depois nós vamos fazer exercício. Uma outra coisa que nós não podemos esquecer no tocante a pronomes diz respeito, vou começar especialmente pelos pronomes demonstrativos, tá? O este, o esta, o isto, né? Que é utilizado quando nós falamos de localização, quando o objeto a que se refere está perto da pessoa que fala, o eu. E o esse, o essa, isso, quando está perto da pessoa que ouve. Mas é interessante nós lembrarmos que, além dessa situação de posição, de localização, né? A localização da pessoa, do objeto,
nós também temos um outro uso para esses pronomes demonstrativos, tendo em vista que eles serão utilizados, né, na coesão. Vamos dar uma olhada já já. Mas olha só isso aqui, rapidamente. Esse, ele vai retomar algo já mencionado. E o este vai introduzir no texto uma ideia nova. Então, observe aqui, olha só. Tenho de entregar este documento até segunda, né? Aqui eu terei um diálogo entre duas pessoas, o eu, né? Eu tenho. Observe que este documento está perto da pessoa que fala, mas o prazo para entregar esse documento não era até quarta. Aqui, no caso, observe que eu terei o esse. Por que o esse? Porque está perto da pessoa que ouve, não é? Olha lá, e distante de quem fala. Então, a coesão é um dos principais aspectos analisados em uma redação. Você já deve ter observado isso, né? E uma das principais formas de se referir a algo que foi dito anteriormente é utilizar os pronomes demonstrativos. Veja bem, o uso dos pronomes demonstrativos está vinculado à ideia, então, de espaço, tempo e texto. Olha só essa situação. Sempre te direi isto. Eu não sei o que ele vai me dizer. Você é uma pessoa muito especial. Você é uma pessoa muito especial. Isso é o que eu lhe disse. Então, em uma outra situação, isso já foi dito, ok? Então, observe o uso dos pronomes demonstrativos. Um outro aspecto muito significativo que nós elencamos para essa aula é o estudo sobre preposição e conjunção. Não se esqueçam de que essas duas classes gramaticais têm características em comum. Quais sejam? Elas ligam palavras ou orações, por isso são elementos coesivos. Mas cuidado, hein, gente? Não retomam palavras como os pronomes e os advérbios. E são classes invariáveis. Tudo bem? Olha, nada de esquecer isso aqui. Quando eu falo de preposição, vocês lembram? Tem as preposições, as essenciais e as acidentais. E, além disso, é necessário que eu também tenha conhecimento dos dois processos aqui, que o primeiro é a combinação, o segundo é a contração. Quando eu falo de combinação, quer dizer que a preposição ela vai se unir a uma outra palavra, mas no momento dessa união eu não terei uma perda fonética. Então, por exemplo, aqui, ó, preposição a, mais o artigo definido o, da ao. Só se juntar, ninguém teve nenhuma perda fonética. Aonde, olha só, o a mais o pronome também onde, então deu aonde. Então isso se chama combinação, né? Contração, olha lá. Rapidamente aqui eu já consigo vislumbrar a crase. Vou falar bem rápido sobre ela, tá bem? Olha lá. Então, eu terei aqui uma preposição, mas, na realidade, o artigo vai dar aqui a crase, o a mais aquele, a aquele. Olha só nesse processo de contração, gente. O que é contrair? Diminuir, reduzir. O que ocorre? A preposição, ela vai se unir a outras palavras. E aí eu terei uma perda fonética. Olha só isso aqui como dá para a gente observar bacana, ó. O em mais essa, preposição em, mais o pronome demonstrativo essa, olha só, vai dar o quê? Nessa, tá? Então, houve uma transformação do em N. Olha só, o por mais a vai dar o quê? Pelas. O por mais o, pelo. Tá joia? Olha só, o de mais isso vai dar disto. Rapidamente, gente, porque nós vamos ter que tirar um dia só para falar de crase, né? Porque são tantos casos. Mas relembrando,
A crase, ela é obrigatória nos seguintes casos, ó. Na indicação do número de horas, então o trem chegou às 2 horas e saiu às 6. Tudo bem? Nas locuções adverbiais femininas, indicativas de tempo, né, ó, à noite, à tarde, ó, o modo, às pressas, às vezes, né? Olha lá, nas locuções prepositivas, ó, ele ficou à espera de ajuda por muito tempo. Nas locuções conjuntivas, tudo isso nós já vimos nas nossas aulas, né? Que são locuções. Olha lá, a proporção que o tempo passa, né? Então, aqui eu tenho duas ou mais palavras para dar a ideia de uma, são as locuções. Pessoal, falei com vocês sobre os valores semânticos das preposições. São vários, aí trouxe alguns aqui para a gente relembrar. Ó, o garoto se feriu com a faca. Então, com a faca, esse com passa a ideia para a gente de instrumento. Vamos ver um outro aqui, ó, o de. Ó, o cachorro morreu de uma epidemia. Essa é uma causa. Ó, conheci uns amigos de Fortaleza. Esse de já passa a ideia de origem. A plateia protestou contra o alto preço da mensalidade, né? Então, a oposição. Um outro aspecto muito significativo diz respeito às conjunções. Olha, as locuções conjuntivas e as conjunções são palavras invariáveis. Isso eu já acabei de falar com vocês. E servem para relacionar, conectar, ligar duas orações ou dois termos semelhantes da mesma oração. Existem duas espécies, as conjunções coordenativas, conjunções subordinativas. Professora, não são coordenadas e subordinadas? Não. Coordenadas e subordinadas são expressões que são utilizadas para orações. Nós vamos ver isso quando nós estivermos estudando um pouquinho mais a fundo o período composto. É algo que nós não podemos deixar de mencionar. As conjunções, gente, a exemplo das preposições, não exercem propriamente uma função sintática, tá? Elas constituem, são chamadas de conectivo. Olha lá, vamos relembrar um pouquinho dessas conjunções? Ó, as coordenadas, gente, lembre-se sempre disso, ó, a mão, são 5, tá? Aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Quais são as relações que elas estabelecem? Por exemplo, aditiva, relação de soma, de adição, adversativa, oposição, contraste, alternativa, exclusão, conclusiva, concluiu, término de algo, explicativa, uma explicação, uma justificativa. Pessoal, é interessante que você, ao estudar, pelo menos uma dessas conjunções você tenha em mente, né? Guarde pelo menos uma, né? E lembre-se sempre de observar as relações que estabelece. Então, por exemplo, olha só, tentei chegar na hora, mas me atrasei. Nós já vimos, lembra quando eu falei da polissemia conjuntiva, né? Lembra que brinquei? Algumas conjunções, elas adquirem relações diferenciadas, não é? Então, por exemplo, ó, o pois, né? O pois ele pode ser conclusivo e ele pode ser explicativo, né? Então, nós precisamos ficar de olho nisso, tá? As conjunções subordinativas. Pessoal, são 9 conjunções, tá bem? É interessante, não é para decorar, mas que eu entenda, possa perceber o valor de cada uma delas, ou seja, a ideia que elas querem me passar, tá? Ó, por exemplo, as causais, a ideia de motivo, né? Olha lá, ó, como estava frio, resolvemos adiar o passeio. Por que o passeio foi adiado? Porque estava frio. As consecutivas que passam para nós uma consequência, né? Olha lá, tamanho foi o mau desempenho do rapaz que a empresa optou por não contratá-lo, não é? Então, vá observando isso.
As comparativas, o como, o tal qual, né? Assim como. Olha lá, a menina era delicada como uma flor. Então, esse como, vocês vão observar que essa conjunção vai aparecer em diversas situações, tá? Mas aí você precisa de uma para tentar substituir e, entre aspas, tirar a prova. Então, por exemplo, a menina era delicada conforme uma flor. Não fica tão bom, né? Mas sim o como dando a ideia de comparação. Agora aqui, ó, conforme o combinado, entregamos a pesquisa para o professor. Como combinado, segundo combinado, tá? As possessivas, gente, ó. Embora eu gostasse muito dele, resolvi terminar a relação, né? Ele gostava muito. Por mais que ele gostasse, né? Ainda que gostasse, ele terminou. Olha só, as condicionais passando a ideia de condição terá seu dia cortado, a menos que apresente a justificativa. Qual é a condição para não ter o dia cortado? Se ele apresentar a justificativa ao ser, ou as proporcionais, à medida que, a proporção que. Então, quanto mais agir dessa maneira, mais será excluído do grupo. Então, à medida que for agindo dessa maneira, a proporção que for agindo será excluído. As finais, gente, é no sentido de finalidade. Eu gosto muito do para quê. Estudo bastante para que possa construir meu futuro. As temporais, a ideia de tempo. Então, quando, sempre que, logo que, na hora que. Então, ó, na hora que chegar, né, de viagem, avise-me. O quarto aspecto que vocês não podem esquecer, precisa tomar nota, são os predicados. Os predicados, gente, nós precisamos lembrar que o predicado é tudo aquilo que não faz parte do sujeito. É considerado predicado. Tudo bem? Ah, professor, de outra maneira, é a informação que nós damos sobre o sujeito. O predicado, ele sempre possui um verbo, mas esse verbo precisa ser analisado. Porque, às vezes, ele não é o verbo a ponto de dizer que aquele predicado ele é verbal. Nós vamos ver agora, não é? Ou seja, eu terei um verbo de ligação, e aí eu terei um predicado nominal. Então, olha só, quando falamos de predicado, precisamos lembrar de três tipos, basicamente: o verbal, o nominal e o verbo nominal. Lembre que nós iremos ainda estudar de uma maneira mais aprofundada os predicados na sequência didática 10, sim? Então, olha lá. Eu quero passar em um concurso. Sujeito, qual é? Eu. Qual é o predicado? Quero passar em um concurso. Eu vou mencionar, ao longo dessa aula, alguns termos como objeto direto, verbo transitivo direto, indireto, tendo em vista que eu falarei sobre vírgula, sobre o uso de preposição e outras coisas. Mas estes assuntos eles serão retomados posteriormente em outra aula. Veja bem, quanto à significação, o predicado ele pode comunicar para nós. Então, uma ação do sujeito, ó, homens e mulheres confrontam-se amistosamente. O sujeito aqui, homens e mulheres, é um sujeito composto. Qual é a ação deles? Confrontam-se, né? Olha lá. O estado do sujeito. Os alunos estavam contentes. Professora, tem aqui um verbo. Sim, mas a palavra mais importante deste predicado não vai ser o estavam, que é um verbo de ligação, e sim contentes, que é um estado, uma característica desse sujeito aqui, tá bem? Uma ação e um estado ao mesmo tempo. Olha lá, as crianças corriam despreocupadas. Gente, sujeito, as crianças. Qual era a ação? Elas corriam. Aqui, gente, é como se implicitamente eu dissesse assim: elas corriam e as crianças estavam despreocupadas. Então, é o estado delas. Então, essa característica aqui, despreocupada, se refere a crianças. Entendeu? Olha lá, não posso
sair daqui sem falar isso hoje. Preste bastante atenção. Gente, tanto no predicado verbal quanto no nominal, né? Eu irei encontrar o que a gente chama de predicativo do sujeito, predicativo do objeto, lógico que em situações distintas. O que é o predicativo do sujeito? É uma qualidade, é uma característica que é atribuída ao sujeito. O que é o predicativo do objeto? É uma qualidade ou característica que é atribuída ao objeto. Professora, eu não entendi nada. Vamos repetir, vamos devagar aqui para tentar entender. Ó, os manifestantes da passeata estão empolgados. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Quem é o sujeito? Os manifestantes da passeata. Qual é o verbo? Estão. Mas e o predicado? Estão empolgados. Esse verbo aqui, gente, é um verbo de ligação. Empolgados é uma característica dos manifestantes, é uma característica do sujeito, não é? Então, isso aqui, ó, este termo aqui, se chama o quê? Predicativo do sujeito. Não tem nada assim, não é a mesma coisa que predicado. É o predicativo, é a característica do sujeito. Lembra assim, ó, aquela criança parece irritada hoje. Olha só. De quem que eu estou falando? Aquela criança. Qual é a informação que eu tenho sobre aquela criança? Parece irritada hoje. Aqui eu tenho um verbo de ligação e tenho aqui também, gente, uma palavra que me dá a ideia de tempo, que é um advérbio, mas quando eu falo de sintaxe, eu vou chamá-la de adjunto adverbial de tempo, ok? Que é um termo acessório. Então, irritada, gente, é uma característica que se refere à criança. Então, é predicativo do sujeito, correto? Vamos verificar o predicativo do objeto? Olha lá. O juiz julgou o réu inocente. Vamos embora. Quem é o sujeito? O juiz. Olha o predicado. Julgou o réu inocente. Julgar foi uma ação desse juiz. Julgou quem? Julgou o réu. Então, isso aqui para mim é um verbo significativo, não é? Então, julgou, lembra? Verbo transitivo direto. Julgou quem? O réu inocente. Mas inocente, essa característica aqui, é do réu ou é do juiz? É do réu. O réu não é um objeto direto, que é o complemento desse verbo? Então, esse é o predicativo do objeto. Olha outro, ó. O vilarejo finalmente elegeu Otaviano prefeito. Ó, o vilarejo finalmente, olha só, gente, outro termo, um termo aqui deslocado, elegeu. Elegeu quem? Otaviano. Prefeito. Quem? Essa característica, prefeito, é para o Otaviano ou para o vilarejo? Para o Otaviano. Então, é predicativo do objeto. Os policiais pediam calma absoluta. Vamos lá, então, gente, ó. Os policiais, que é o sujeito, pediam o quê? Calma absoluta. Tá, mas essa calma absoluta aqui, ó, principalmente o absoluta, é para os policiais ou é para a calma? Se refere a quem? A calma. Então, esse é o predicativo do objeto. Ficou claro? A gente vai fazer mais alguns exercícios, tá? Sobre isso. Gente, vozes verbais. Nem pensar em esquecer isso aqui. São três, hein? Três. Ó, ativa, que é onde o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo. Então, ó, o professor corrigiu a prova. Então, o ato de corrigir foi feito aí pelo professor. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo. Qual é a ação? Ali, ó, a prova foi corrigida pelo professor, não é? Olha só, reflexiva, o sujeito ele pratica e ele sofre a ação expressa pelo verbo. Então, Bia olhou-se no espelho e sorriu. Ela praticou a ação de olhar, ela mesma se viu ali, ó. Cuidado, gente, com esse Czinho, tá? Agora, gente, muita atenção aqui, ó, bastante atenção, vem comigo. Ó, quando eu falo de voz passiva, eu não posso esquecer disso.
Existe a voz passiva analítica e a voz passiva sintética, tá? Voz passiva analítica. Vamos começar pela voz ativa. Ó. O jogador de basquete arremessou a bola. Qual foi a ação dele? Ele arremessou a bola. Quem é que sofreu, né? Foi a bola. Mas quem praticou a ação? O jogador de basquete. Então, eu sugiro, vamos inverter? Vamos colocar na voz passiva analítica. A analítica, gente, ela vai ter o quê? Um sujeito que é paciente e aquele que antes era o sujeito vai passar a ser o quê? Agente da passiva, tá bom? Então, olha só, vai ficar assim, ó, a bola foi arremessada pelo jogador de basquete. Então, esse pelo jogador de basquete, gente, o jogador de basquete aqui no caso, ele vai passar a ser agente da passiva, combinado? Olha só, é interessante nós lembrarmos que aqui eu vou ter o verbo ser, que é ele que leva ó, nas costas o tempo verbal, né? E arremessada é o verbo no particípio, aquele ada, é, do ido, né? Olha lá. E a voz passiva sintética, ou chamada também de pronominal. Cuidado para não confundir com a voz reflexiva. Ó, eu vou ter o verbo transitivo direto, é aquele que não pede preposição, mas o ser. Então, olha só isso aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Arremessou-se a bola, tá? Eu coloco aqui o pronome apassivador e o sujeito paciente. Tá, joia? Tranquilo aqui? Então, esse ser aqui, ó, ele não é da voz reflexiva, ele é uma passiva sintética. Nessa sintética, é só lembrar desse Czinho. Quais são, digamos assim, as condições? Então, ó, a locução passiva, ela vira um pronome apassivador. Por que locução passiva? Esse aqui, ó, foi arremessado. O agente da passiva, o jogador de basquete, ficou implícito, quer dizer, não me interessa que quem jogou, não aparece, tá? Então é só lembrar, o agente da passiva vai aparecer na voz passiva analítica, na sintética não. E o agente da passiva, ele corresponde ao sujeito da voz ativa, tá? Então, olha lá, aquele que era sujeito, né? Aqui, ó, na voz ativa, o jogador de basquete vai ser o sujeito paciente, tá bom? Porque foi ele que foi arremessado aqui no caso, ó, sofreu a ação. Além disso, não podemos deixar de mencionar os advérbios, né, gente? Lembra? Ó, olha só esse aqui para entender bem bacana. Eles leem bem. Gente, ó, aqui eu tenho só um verbo. Leem aqui, na segunda oração, eles leem bem. O bem está se referindo à maneira como eles leem. Olha só. Então, isso é uma circunstância de modo. Então, é um advérbio de modo, tá? Morfologicamente falando. E sintaticamente falando, seria o quê? Um adjunto adverbial de modo. Sim? Olha lá. Gente, aqui, ó. Eles trabalham muito bem. O verbo está aqui, eles trabalham muito, né? Então, o advérbio aqui, muito, se refere a trabalho. Mas o muito bem, além de tudo, né? Tem um advérbio de modo. Eles são bastante talentosos. Então, ó, eles são talentosos. O advérbio de intensidade, o bastante, ele se refere ao adjetivo talentoso. Então, por isso eu preciso lembrar, gente, o que é advérbio? É uma palavra invariável, que ela vai se modificar, ela vai intensificar o sentido de verbo, ou de um adjetivo, ou de um outro advérbio, né? Conforme eu tive aqui, ó. E aqui, de um adjetivo. E vai acrescentar para a gente circunstância de tempo, de modo, de lugar, de intensidade. Sim, tá? Olha só, gente, aqui, ó. Naqueles tempos, havia uma maior interação entre as pessoas. Aqui, gente, ó, eu vou ter, naqueles tempos, uma locução adverbial, mas uma locução adverbial de tempo. Observe que ela está bem no início da minha oração, e por isso ela tem uma vírgula, ela está deslocada.
Então, vou dizer que esse adjunto adverbial está deslocado. Tá bem? Ó, sem que ninguém esperasse, repentinamente ela apareceu. Olha só, gente. Eu poderia dizer, ó, sem que ninguém esperasse, ela apareceu repentinamente. Se esse repentinamente tivesse aparecido no final da minha oração, não teria vírgula. Como ele apareceu aí no meio, né? Eu vou dizer que é um termo que está intercalando aí. Olha lá, 2 vírgulas, hein? Então a gente vai ver melhor. Sai daí não. Ah, olha a nossa vírgula ainda. Gente, que me desculpe os pontos, mas a vírgula é fundamental, né? Bom, o Tenente Pedro Paulo já falou com vocês, não é? Sobre a vírgula. Pois é, ele já deu uma pinceladinha nisso aí. E agora nós vamos também pincelar mais um pouco. Vamos lá. Então, olha só, gente, a vírgula é um sinal de pontuação que tem 3 funções básicas. Tá? Qual é a primeira? Marcar pausas e as inflexões da voz, né, na leitura. Vai enfatizar ou vai separar expressões e orações. Esclarecer o significado da frase, afastando qualquer ambiguidade. Então, conforme eu ressaltei no início da aula, nós vamos enfatizar a vírgula no período simples. É por isso que o nosso estudo de vírgula não vai se esgotar por aqui não, viu, gente? Porque nós ainda vamos falar muito de vírgula em período composto, hein? Então, vou colocar alguns casos e algumas coisas para chamar a atenção de vocês. Então, na hora da prova, vocês lembrarem, hein? Então, olha lá, ó. Então, antes da conjunção mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, olha lá, que são, né? Ó, leu, mas não entendeu. Leu e entendeu. 2 verbos, ó, o período composto aí, ó. Isso que eu ia falar, né? Antes do mas. Poderia vender, porém, mas, todavia, desistiu. Sempre que aparecer isso vai ter vírgula, tá? Antes do e. Antes do e, gente, quando eu tiver o quê? Sujeitos diferentes, ó. Minha irmã adorava ler e eu gostava de desenhar. Então, por que eu vou ter essa vírgula aqui antes do e? Porque eu estou tratando de 2 sujeitos diferentes, minha irmã e eu. Gente, vocativo. Sua mãe de manhã, filho, estudar para a prova, né? Então você, mãe, cadê minha mochila? Mãe, cadê meu lanche? Sempre vai ter, gente, uma vírgula aí antes dessas palavras, né? Mãe, filho, porque são vocativos. Vou ver mais um pouquinho vocativo já já. Olha lá, gente. Para isolar uma oração adjetiva. Então, o candidato que estudou muito durante o ano foi aprovado. Então, ó, que estudou muito durante o ano. Olha só, a expressão aqui explicando sobre o candidato, tá? Depois a gente vai ver isso mais na frente. Gente, então, só para a gente relembrar, o vocativo é uma invocação, um chamamento, é um apelo, tá? É um termo independente, ele não faz parte da estrutura da oração. Então, aqui eu trouxe 2, ó. Por exemplo, Lidiane, preciso que você me diga toda a verdade. Observe que Lidiane não é sujeito, né? O sujeito aqui é eu preciso, né? Então, mas Lidiane é o vocativo. Não pense, cara, que me esqueci daquela data. Entre vírgulas. Por quê? Está no meio da oração. Agora, se tivesse assim, ó, cara, não pense que eu esqueci daquele dia. Aí teria uma vírgula só. Então, não se esqueça de que vocativo é um apelo, invocação, chamamento. Gente, o aposto. Nós falaremos na sequência didática 10, já para A8, sobre o aposto. Aqui nós vamos apenas de maneira superficial falar sobre ele, tá bom? Eu não vou especificá-lo, não. Então, o aposto é uma palavra, uma expressão que exerce algum tipo de relação com o sujeito, ou um pronome de uma oração. Então, Santos Dumont, o pai da aviação, foi um inventor genial. Então, o pai da aviação é aposto que tem a função de explicar quem foi Santos Dumont e que eu posso tirá-lo daqui. Não vai prejudicar em nada a ideia que eu quero passar que Santos Dumont foi um inventor genial. Por isso, é um termo explicativo, nesse momento, aparece entre vírgulas. Gente,
só para a gente não esquecer, tá? Vou colocar alguns casos para vocês aqui. Imagina que você chega, né, naquele salão caríssimo, né, moças que estão me assistindo aí, encontra assim, ó. Salão de beleza Pele Bonita, deixando você cada vez melhor. Gente, e você encontra isso escrito. Se você tiver conhecimento do uso da vírgula e lembrar dessa aula, você vai ver que eles não foram felizes. Por quê? Deixando você cada vez melhor. Qual a ideia que eles querem passar? Sem você está cada vez melhor, né? Quer dizer, eles erraram aqui na propaganda, né? E vai acabar afastando o cliente. Por quê? Porque eu não posso colocar vírgula, gente, de jeito nenhum entre sujeito e predicado. Nunca. Gente, olha essa situação. Então, são os casos em que a vírgula mandou na sua vida e você nem notou, mas nunca mais deixa a vírgula te enganar, hein? Olha o neto aqui falando, vamos comer, vovô, com um prato de comida aqui, querendo dar para o vovô comer, né, gente? E aí depois ele senta, conseguiu sentar, vamos comer, vovô. Então, gente, a vírgula ela serve para separar o vocativo, como no caso da imagem e apostos também, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes, o que ocorre? Se eu utilizar erroneamente a vírgula, eu posso ter equívocos interpretativos, tá? Gente, a vírgula pode ser autoritária, olha só. Já pensou? Ó, não vai ter Copa. Aí alguém falou, tem que colocar uma vírgula. Aí ela, não, vírgula, vai ter Copa. Então, gente, a partir do momento que ela colocou a vírgula aqui, ó, mudou completamente o sentido. Aqui não ia ter Copa de jeito nenhum. No momento que colocou a vírgula, vai ter Copa, não é? Então, a gente precisa deixar muito claro, né? Então, a vírgula é usada para marcar pequenas pausas significativas no discurso oral do falante, que precisam ser gravadas de maneira adequada, gente, para a mensagem correta seja passada para o discurso escrito. Gente, olha essa daqui. A vírgula pode te ajudar a enumerar. Duas senhoras no caixa eletrônico. Olha a situação. Agora a bicha tá mandando ler os códigos de barra. Elas querem pagar um boleto, gente. Aí a outra senhora. Um fino, um grosso, um fininho, um fino, branco, um grosso, um grossão. Gente, então, olha só. A vírgula, gente, ela é, na realidade, um sinal gráfico que serve, né, para separar elementos aí de uma enumeração, né, para que eles não fiquem soltos. Então, toda vez que você for enumerar, use a vírgula. Então, olha lá. Maria foi ao mercado para comprar pão, vírgula, leite, manteiga e ovos. Estou enumerando o que a Maria comprou. Agora aqui, gente, olha só, era tanta gente interessada nessa herança. Meu Deus do céu. Olha, olha só. Ela pode mudar um testamento, inventário, hein, gente? Olha lá, ó. Deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Não dou nada aos pobres. Gente, esse senhor, ele morreu antes de fazer essa pontuação, viu? Para quem que ele deixa a herança? Então, ele tinha a chance de deixar a herança para a irmã, para o sobrinho, ainda tinha que pagar o padeiro, ainda tinha que, de repente, tinha a possibilidade de deixar para os pobres, né? Então, em cada um dos lugares que eu colocasse a vírgula, eu mudaria a vírgula ou qualquer outra pontuação. E eu resolvi que ele iria deixar para os pobres, né, gente? Olha só. Então, veja bem, eu coloquei assim, deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nadinha, que é isso? Eu dou aos pobres toda a minha herança. Eu faria isso. E você? Gente, a vírgula ainda pode. Vocês achavam que tinha acabado, né? Não, a gente precisa saber mais um pouquinho. Separar datas e lugares. Rio de Janeiro, vírgula, 22 de janeiro de 2015. Tá vendo? A data e os lugares. Autores de obras. Li Dom Casmurro, vírgula, Machado de Assis. Ou seja, de Machado de Assis. Separar adjetivos no início da frase.
gigantes e assustadores, os monstros saem para a caça à meia-noite. Se estivessem aqui gigantes e assustadores, gente, olha só, eu não teria vírgula. Eu terei aqui porque eles foram deslocados. Separar uma adjunta adverbial antecipado ou intercalado entre o discurso. Foi aquilo que a gente falou agora há pouco. Então, ó, naquele dia, vírgula, houve uma maior interação entre as pessoas, tá? Então, antecipado, ele veio na frente. Vamos testar conhecimento, gente? Pouca coisa, tá? Bem rápido, prometo a vocês. Não saiam daí não, joia? Olha só, para que vocês, ó, depois no final fiquem igual essa moça aqui. Combinado? Vamos embora. Ó, só que em função do nosso tempo, a gente acaba fazendo junto, né? Ó, leia os fragmentos poéticos, identificando a classe gramatical referente à palavra que se junta às preposições em destaque. Gente, estou numa esquina de Copacabana. Numa, gente. Você já sabe que é uma contração da preposição em mais o artigo indefinido numa. Teu corpo moreno é da cor da praia. O da, gente, é a contração de mais o artigo definido. Todo mundo sabia da existência desses três. Cuidado, gente, não esqueça desses, hein? Desses é uma contração da preposição de, mais o pronome demonstrativo esses. Está vendo a importância do pronome demonstrativo? Rapidinho, né? Preencha as lacunas utilizando corretamente as preposições. Vamos lá. A garota era obediente à professora, razão pela qual foi promovida representante de classe. Gente, dá uma olhadinha aqui, ó. Professor é um substantivo feminino. Representante, ó, eu posso ter a representante ou representante, né? Olha só, neste caso, ó, obediente, obediente a quê? Então, esse obediente aqui solicita a preposição a pela regência, né? E aí, junto com o artigo definido de professora, que é um substantivo, eu terei o processo da crase. Aqui, gente, promovida a e representante, nesse caso não. Falar ao telefone quando estamos no trânsito é infração prevista. Eu me aproximei, quem se aproxima de alguém, né? Pois precisava ter afinidade com alguém. Olha aí a preposição. Vamos relembrar um pouquinho de pronomes substantivos e pronomes adjetivos? Se você tiver alguma dúvida, pergunta lá no chat, que a gente responde. Tá bom? Preste bastante atenção, ó. Identifique os pronomes possessivos nas frases a seguir e classifique-os em pronome substantivo ou pronome adjetivo. Ó, você já pegou isso rapidinho. Comprei nosso carro com dinheiro da poupança. Primeira coisa que você vai atrás, do substantivo. Do lado substantivo tem o nosso. Nosso é pronome substantivo ou pronome adjetivo. Como é que você vai saber isso? Carro está no singular? Nosso está no singular. Tá bem um do lado do outro aqui, ó. Além de ser um pronome possessivo, gente, ele está se referindo e concordando com o substantivo, tá? Ao lado. Então, é um pronome adjetivo. Ele guardou os seus documentos. Outro substantivo. O substantivo está no plural. Os seus está no plural. Então, um do lado do outro, acompanha. A de acompanha. Então, pronome adjetivo. Não guardou os meus. Meus o quê, gente? Meus documentos. Então, para não repetir a palavra documentos, eu vou utilizar um pronome substantivo. A professora, mas ele é um pronome possessivo? É. Mas nesse caso, ele está substituindo um substantivo. Então, vai ser um pronome, né, substantivo. Adoro cães, mas tenho medo dos seus. Dos seus o quê, gente? Dá uma olhada perto dos seus. Tem algum substantivo colado aí? Não tem. Seus está substituindo a palavra cães. Então, é um pronome substantivo. Tranquilo?
Vamos embora. Gente, olha essa aqui, ó. O professor atravessou o pátio apressado. Vamos lá. Nesse período há um predicado verbo nominal com predicativo do objeto. Vamos lá? O professor atravessou. Atravessou o quê? O pátio. Apressado. Quem estava apressado? Era o professor ou o pátio? Era o professor. Então, nesse período há um predicado, verbo nominal com predicativo do objeto. É um predicado, verbo nominal, mas o predicativo não é do objeto, tá? Como é que eu sei que é um predicado, verbo nominal? O professor atravessou o pátio, o professor estava apressado. Ó, implícita essa ideia de como ele estava, né? Olha lá. Atravessou o pátio apressado é um predicado verbal? Não só verbal, verbo nominal. O pátio é o núcleo do predicado? Não. Atravessou, que é o núcleo desse predicado, e apressado também, né? Apressado é o predicativo do sujeito? Sim. Tudo bem? Predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Olha lá, gente. Analisando as orações que seguem, indique a função sintática dos termos destacados, tendo como referência a noção relacionada. Predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Gente, vamos lá. Não vamos perder isso de vista, tá? Não vamos ter dúvida, ó. Sempre a considerei uma excelente amiga. Sempre considerei quem? Alguém, no caso, ela, né? Mas pela colocação pronominal, eu não posso utilizar o ela aqui, né? E sim o a, tá? Então, uma excelente amiga se refere a esse a. Então, esse a, considerei quem, né? Ele funciona como objeto direto. Então, uma excelente amiga é um predicado, um predicativo do objeto. Os convidados aparentavam eufóricos com a demora da apresentação. Gente, os convidados aparentavam eufóricos. Quer dizer, eles estavam eufóricos, né, com a demora da apresentação. Então, eufóricos é uma característica que se refere a quem? Aos convidados, e não à apresentação. Então, é um predicativo do sujeito. Ela certamente será uma boa esposa. Uma boa esposa está se referindo a quem? A ela. Ela é um predicativo do sujeito, porque se refere ao sujeito ela. Olha o verbo de ligação aqui, gente. Gente, as vozes verbais. Vamos relembrar rapidamente isso aqui? Muito rápido, ó. Olha lá. Em meio às orações que seguem, há a predominância da voz passiva analítica. Nossa tarefa é transcrevê-las para a voz passiva sintética. Lembra da sintética? Olha lá. Móveis rústicos são fabricados nessa empresa. É uma voz passiva. Tem o sujeito paciente aqui, ó. Ele não fabrica, ele é fabricado por alguém. Então, fabricam-se móveis rústicos nessa empresa. E eu não falei aqui quem é o agente da passiva. Na voz passiva sintética, eu não preciso dele. Então, olha só, aqui. Atrações turísticas são exploradas nessa cidade. Então, observe aqui que eu tenho um verbo que está no particípio e o verbo auxiliar. Aqui, gente, quem manda é o verbo auxiliar, tá? É ele que vai dizer o tempo, tá bom? Para o verbo principal. Então, ó, exploram-se atrações turísticas nessa cidade. Na passiva sintética, eu vou colocar, né, o pronome apassivador, que é o ser. Ó, inúmeros obstáculos foram vencidos durante a graduação, né, durante a época de faculdade. Então, venceram-se inúmeros obstáculos durante a graduação. Apartamentos são alugados nas cidades litorâneas. Então, alugam-se apartamentos nas cidades litorâneas. Tá vendo? Então, tem muita gente escrevendo errado por aí, que coloca aluga-se apartamentos. Não, há concordância com apartamentos. Nas orações, as orações abaixo se encontram na voz passiva. Assim, sua tarefa
consistirá em transformá-lo na voz ativa. Cuidado com isso aqui, tá, gente? Os prédios serão implodidos pela nova consultora. Vocês estão vendo? Eu tenho aqui, pela nova consultora, um agente da passiva. Os prédios, um sujeito paciente. Eles serão convidados por alguém a se retirar do recinto. O eles, um sujeito paciente. Olha lá, serão convidados, o verbo auxiliar, que é o verbo ser, o convidado, assim como o incluídos, que está no particípio. Por alguém, o agente da passiva. Vamos ver como é que fica isso? Então, a nova consultora implodirá os prédios, alguém convidará os participantes, desculpe, gente, alguém convidará os participantes a se retirarem do recinto. Observe, gente, que o verbo principal aqui, ó, ele estará no tempo do verbo auxiliar. Serão, implodirá, futuro, tá vendo? Na questão 8, a gente vai tratar sobre conjunções. Então, analise as frases a seguir, é uma questão lá da FGV. Lembra que eu falei dos termos polissêmicos, das conjunções polissêmicas, entre aspas, né? Ou seja, principalmente aí o como, né, gente? Tá? Ó, como, eu não posso dizer que ele é só comparação, lembra disso? Ó, como ele já fazia com seus códigos de programação, eu estou colocando uma situação de hoje que já aconteceu como num outro momento, em outra época. Aposta de gigantes como Apple e Google. Trocar conteúdos como o trabalho de matemática. Então, na pergunta que a gente tem, em relação ao emprego do vocábulo em destaque, nas frases acima, assinale a alternativa correta. As frases 1 e 2 são as únicas de valor comparativo? Olha lá. Como ele já fazia com seus códigos, já existia um precedente. Aposta de gigantes como Apple e trocar conteúdos como o trabalho de matemática. Aqui não é uma comparação. A frase 2 é a única de valor comparativo? Não, tem a 1 e a 2. Nas três fases, o valor é de modo? Não. Nas três fases, o valor é de exemplificação? Não estou dando exemplo. Né? O valor é diferente nas três frases? Não, em duas delas é igual. No trecho, a medicina do trabalho enquanto especialidade médica. Gente, que termo, que palavra, né? Poderia substituir conforme a norma padrão e sem mudança do sentido original da frase. A medicina do trabalho, onde especialidade médica não cabe. A medicina do trabalho, porém, também não. A medicina do trabalho, todavia, passa a ideia de adversidade, não. A medicina do trabalho como especialidade médica, também, ou conforme a especialidade médica, né? Gente, na questão 11, a gente fala um pouquinho de tipos de predicado, outra vez. Então, observe a frase abaixo, classifica o tipo de predicado e identifica o predicativo do sujeito. Gente, tipos de predicado, ou verbal, ou nominal, ou verbo nominal. E predicativo do sujeito é uma característica que tem que se referir a algum sujeito. Vamos lá. A médica parece cansada. A médica é o sujeito. Aqui eu tenho parece cansada, eu tenho um verbo de ligação, gente, aqui, ó. Tá? Então, já não vou falar, se eu tenho um verbo de ligação, eu já não vou falar de predicativo do objeto. Olha lá, bem fácil essa. Então, é um predicado verbal, por ter um predicativo do sujeito cansado? Não, o verbo não é um verbo de ação. É um predicado verbal, por ter um predicativo do sujeito que aparece? Não, isso aqui é um verbo de ligação. É um predicado nominal, onde tem um predicativo do sujeito cansado. A médica parece cansada. É uma característica da médica.
É um predicado nominal porque um predicativo do sujeito parece? Não. Verbo nominal, predicativo do sujeito, pensado também não. Gente, vamos ver isso aqui? Olha só. Assinale a sequência que indica as frases corretamente pontuadas. Vamos dar uma olhada? Olha só. A criança impaciente espera no consultório médico. Aqui eu não tenho nem um ponto, tá? A criança impaciente espera no consultório médico. Olha só onde está o termo impaciente. A criança impaciente espera no consultório médico. Impaciente, a criança espera no consultório médico. A criança espera impaciente no consultório médico. Gente, qual a sequência que está aí correta? Na realidade, é a sequência A1, A2 e A4. Por quê? Olha só. As frases do número 1, 2 e 4 estão corretas. Na frase 1, a gente não deve separar o substantivo de seu adjetivo. Então, criança e impaciente. Na frase 2, a vírgula está sendo empregada para isolar o aposto, né? No caso, o termo impaciente. Na frase 4, a vírgula está sendo empregada para isolar o adjunto adverbial deslocado, impaciente, tá? Gente, qual é o tipo de predicado dessa oração? A microcefalia não é uma doença nova. Olha lá, vamos devagarinho. Ó, olha aqui o é, que faz parte do verbo ser, não é? Então, aqui, gente, não é uma doença nova, tá? Microcefalia aqui, uma doença nova, se refere à microcefalia. Então, aqui no caso, uma doença nova será um predicativo de sujeito, não é? Como eu terei um verbo de ligação, então eu terei um predicado nominal, tá bem? Por quê? Professora, mas por que não pode ser predicativo de sujeito? Porque predicativo de sujeito não é um tipo de predicado. É um termo que está dentro do predicado. Ô, gente, chegamos ao final. Pessoal, nós da equipe de língua portuguesa desejamos para vocês todos e todas uma ótima A7. A gente vai ficar na torcida, tá? E qualquer coisa, nós estamos no chat para tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.